Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 15, que nos fala da sétima trombeta. É a última trombeta mencionada na Bíblia. Vamos em pé ler a palavra de Deus. Convido a todos a se colocarem em pé, reverentemente. Diz assim a Escritura: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, que são coroas. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Que Deus abençoe esta palavra profética ao teu coração, ao teu espírito. Graças te damos, Senhor, pela Escritura que acabamos de ler, que trata de um tema tão importante para nós, Senhor, a tua igreja, que é o arrebatamento dos santos, para estarmos para sempre com o Senhor.
Pai, prepara as nossas vidas para este grande momento. Vai lavando a tua igreja através da tua palavra. Vai limpando a tua igreja através da escritura da tua palavra. Vai nos levando, Senhor, a uma preparação completa e total para o grande dia do arrebatamento. E a nossa oração é: Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque a nossa pátria está nos céus, e é para lá que nós queremos estar, é para lá que nós queremos ir, para estarmos para sempre com o Senhor. Por isso, Senhor, prepara o teu povo, usa esta palavra para despertar ainda mais, para compromissar ainda mais os teus filhos, Senhor, com a prática da tua palavra. Ó Deus, toma também esses que ouvirão pelas fitas e prepara-os, ó Pai, a todos nós, para que nenhum desses que vão estar ouvindo esta palavra possa ser deixado para trás. A nossa súplica, Senhor, é esta, para que tu, Senhor, prepares a tua igreja para a volta de Jesus. E agora, Satanás, demônios, mais uma vez nós repreendemos a vocês em nome de Jesus. Vocês não vão roubar esta escritura, não vão roubar a palavra, não vão roubar a ministração e entendimento da palavra de Deus, porque nós proibimos isto em nome de Jesus. Vocês já estão por terra, pisados em nome de Jesus, amarrados e amordaçados, e assim permanecerão na vida daqueles que amam ao Senhor. Pai, abre agora os ouvidos e os olhos espirituais do teu povo para compreender o que haveremos de falar. Usa-me com poder e graça nesta hora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, quando ministro esta palavra que vou ministrar hoje, eu sinto uma reação das trevas, principalmente quando eu estou fora desta igreja, quando eu estou ministrando fora. Eu peço muito as orações dos irmãos, porque Satanás não quer que você conheça esta revelação. Satanás não quer que você se prepare para o arrebatamento. Ele quer levar a sua vida num banho-maria, sua vida cristã num banho-maria, num faz de conta, numa vida frouxa, numa vida de derrota espiritual, para que você fique para trás, para que você não participe do arrebatamento. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo isto porque eu sei disso. Eu tenho convicção disso que eu estou falando. Por isso o nosso esforço ao ministrar esta palavra de uma maneira completa, profunda nesta igreja. E eu sei que você que vai me ouvir por estas fitas, você já está sendo edificado e também será edificado e preparado. Deus vai preparar, está preparando, limpando a sua igreja pela palavra. É pela água da palavra, conforme nos diz Efésios capítulo 5, versículo 26. Jesus está lavando a igreja para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. E Ele está lavando pela palavra de Deus. Por isso, preste atenção no que a Bíblia diz a respeito destas coisas que concernem ao fim. Domingo passado, depois da ministração, uma jovem irmã muito inteligente, me fez uma pergunta muito inteligente, e ela fez uma colocação e disse assim: pastor, se do jeito que o senhor está ministrando, nós vamos poder saber quando vai dar-se o arrebatamento. Quando é que vai acontecer o arrebatamento? Porque a gente está acompanhando e tal, e nós vamos chegar exatamente. E a Bíblia diz que daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Eu falei, você prestou atenção bem no que Jesus disse? Jesus disse, daquele dia e daquela hora. O texto, segundo os eruditos da língua, da linguagem bíblica, do hebraico, do aramaico, o texto no original, Jesus está falando, irmãos, de um determinado dia e uma determinada hora. E eu creio que o Senhor, ao longo do tempo, Ele vai nos levando a entender a proximidade, porque o próprio Jesus disse que quando víssemos todas estas coisas, nós deveríamos saber que Ele estava às portas. Ele estava na iminência de se manifestar para levar a
igreja. Ele diz que nós que conhecíamos o cariz do céu, a face do céu, olhando para a face do céu, nós sabíamos discernir se amanhã vai chover, fazer sol, etc. Como é que nós, olhando para a palavra, não sabíamos discernir os sinais dos tempos? Tínhamos que saber. Então, veja bem, Jesus não está falando ali de uma época, ele está falando de um dia e uma hora. E eu, na ministração dessa ministração que começo hoje a fazer, eu vou mostrar porque é que nós não sabemos e ninguém sabe o dia e a hora. Mas há uma razão para isso. Mas nós vamos saber a proximidade daquele dia e daquela hora. O Senhor vai mostrando isto, e os acontecimentos sempre lançam sombras, né? Os acontecimentos sempre lançam sombras na frente. É como quando alguém vai andando, né? E a sombra aparece primeiro. Então nós vamos discernindo. Aquele que conhece a palavra de Deus e que tem familiaridade com a palavra de Deus e principalmente com as profecias, vai saber da proximidade daquele dia e daquela hora. Não saberá o dia e a hora, mas ele vai estar praticamente sabendo que está se aproximando aquele dia e aquela hora. Amém? Gostei da pergunta, e se você tiver perguntas, vai anotando, e quem sabe no final desse estudo, com a graça de Deus, quem sabe nós podemos fazer aqui, né, um debate assim sobre perguntas e respostas. Irmãos, vão me depois passando as perguntas escritas e nós vamos dar as respostas, se não forem dadas no decorrer dos estudos, né? Se forem dadas, já fica explicado. Amém? Esses estudos são muito importantes. Irmãos, nós falamos domingo passado sobre o arrebatamento da igreja e dissemos e mostramos o arrebatamento da igreja do ângulo visto da terra para o céu, ou seja, daquele ângulo que nós vamos ver e vamos participar, daqui para lá, é nós que vamos subir da terra para o céu. Então nós vamos participar e vamos ver o arrebatamento deste ângulo. Mas aqui no capítulo 12, nós temos capítulo 12 de Apocalipse, nós temos o arrebatamento da igreja visto de um outro ângulo, visto do céu para a terra. Ou seja, o que vai acontecer de cima para baixo, do céu para a terra. E é este ângulo que nós queremos abordar a partir dessa ministração. Eu creio que nós vamos ter que fazer umas 2 ou 3 ministrações sobre o arrebatamento da igreja do ângulo visto do céu para a terra. Amém? Eu li também aqui o capítulo 11, a partir do versículo 15, a 7ª trombeta, porque eu tenho falado que o arrebatamento da igreja vai se dar, e a Bíblia fala também, que o arrebatamento da igreja se dá quando houver a convocação da igreja pela palavra de ordem, o arcanjo e também pela trombeta. Domingo passado, se você quer deixar o seu dedo marcando aí e voltar em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, e nós vamos usar não o versículo 16, não o versículo 13, mas o 16, nós vamos ler ali que domingo passado nós explicamos, Paulo, pelo Espírito Santo, traz esta revelação. Versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, isto é, com um grande grito. Algumas versões dizem com um alarido, com um grito, um comando, uma ordem, uma determinação Jesus vai dar. O Senhor mesmo descerá do céu, diz aqui o versículo 16, com um grande grito, com um grande brado, ouvida a voz do arcanjo, e ao soar da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, isto é, os ressurretos, nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E no texto de 1 Coríntios capítulo 15, nos versículos 51 e 52 de 1 Coríntios 15, nós vemos que Paulo, pelo Espírito Santo, também tratando desse mesmo assunto, o versículo 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, isto é, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando é que vai ocorrer o arrebatamento então? Quando ocorrer 3 coisas: o grito do Senhor, o comando do Senhor,
o arcanjo entrar, um arcanjo determinado vai entrar em ação, e nós vamos ver que arcanjo é este e por que ele vai entrar em ação, e quando ressoar a última trombeta. A última trombeta convoca a igreja para o arrebatamento. Amados, o capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15 em diante, é a última trombeta, é a sétima e última trombeta. Não há mais trombetas mencionadas na Bíblia e nem no livro do Apocalipse. É a última mencionada. E se você prestar atenção, esta última trombeta, ela não traz nenhum juízo, ela não traz nenhuma catástrofe, como a sexta trombeta traz, onde 1/3 da população da terra será dizimada. Eu vou abordar isso quando eu falar sobre a grande tribulação. Eu vou abordar todas as trombetas, selos e também as taças, que são os juízos mais rigorosos de Deus. Eu vou abordar isso na grande tribulação, mas a última trombeta, ela não traz juízo, ao contrário, ela traz uma festa. Porque quando soa a última trombeta, há uma festa no céu. Diz, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, o versículo 15 diz, e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo, preste atenção, é o reino do mundo, não é o reino dos céus, nem o reino de Deus, é o reino do mundo. O planeta Terra passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, nós oramos a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar. Ele diz, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje a vontade de Deus é plenamente feita no céu, mas na terra não. Alguns poucos fazem a vontade de Deus na terra. Nós somos alguns desses poucos que procuramos fazer a vontade de Deus na terra, mas a grande maioria não faz a vontade de Deus, faz a vontade do diabo, que tem o governo desta terra. Se houvesse a vontade de Deus aqui, você acha que haveria tanta desgraça, morte, prostituição, trapaça, mentira? Você acha que haveria carnaval, confusão, essas novelas, essas prostituições, enfim, essas coisas? Isso não é da vontade de Deus, isso é a obra do diabo, é a vontade do diabo. Então, na terra não é feita a vontade de Deus. Ao contrário, é feita a vontade do diabo. Mas o reino de Deus, quando Jesus morreu, irmãos, ele veio não só resgatar o homem, mas ele veio também resgatar a terra. A terra é do Senhor, por direito de criação. A Bíblia diz, do Senhor é a terra, o mundo, não é? A Bíblia diz, o Senhor é a terra do mundo, e aqueles que nele habitam, tudo é do Senhor, porque Deus criou a terra. Quando Deus criou a terra, ele a entregou ao governo do homem, ele deu a Adão o governo da terra. Deus diz, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, enfim, dominai sobre a terra. Deus disse a Adão e Eva, os nossos primeiros pais. O que Adão fez? Cometeu alta traição, pegou o governo da terra e entregou para o diabo. Ao atender a voz do diabo, ao submeter-se à orientação do diabo, ao obedecer o diabo e desobedecer Deus, Adão passou o governo da terra para Satanás. Satanás é um usurpador, ele usurpou, ele enganou o homem e tomou o governo da terra. É por isso que ele atrevidamente, Satanás, no confronto com Jesus no deserto, conforme o relato dos evangelhos, em Mateus 4, em Lucas 4, nós temos lá o relato da tentação de Jesus no deserto. Uma das tentações foi mostrar a Jesus, Satanás mostrou a Jesus todo o reino do mundo e a glória desses reinos, e fez-lhe uma proposta atrevida. Se tu, prostrado, isto é, de joelhos, me adorares, tudo isso te darei, porque é meu, me foi entregue. Quem é que entregou? Adão. Me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Eu dou a você, disse Satanás a Jesus. Eu dou a ti, se tu de joelhos me adorares. Jesus lhe deu uma resposta, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Aleluias. Mas ele fez essa proposta e ele não estava falando coisa que não, vamos dizer, ele não estava mentindo para Jesus. Jesus conhece. Ele estava oferecendo a glória e o reino deste mundo.
todos os reinos deste mundo. Por quê? Porque está no governo dele. É por isso que 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que Satanás é o Deus desse século, é o Deus deste mundo. A Bíblia diz na carta de João, na primeira carta de João, que o mundo jaz no maligno, isto é, no colo de Satanás. Agora Jesus, quando ele morreu, ele resgatou também a terra. É por isso que, quando soa a 7ª e última trombeta, que convoca a igreja, Jesus vai estar completo, cabeça e corpo, e ele virá para governar na terra. É por isso que há grandes vozes, uma verdadeira festa no céu, que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. É por isso que eu disse que a terra não será destruída. Ao contrário, Jesus pagou o preço da terra, pela restauração da terra. Pagou o preço da nossa restauração, mas também tudo aquilo que Deus criou. E no milênio, irmãos, o governo de Cristo vai restaurar a terra, transformá-la no jardim do Éden, como era o propósito de Deus, o projeto de Deus original. Vai transformar toda a terra, e depois, na eternidade, pessoas vão morar na terra. Não nós, porque nós vamos estar para sempre com o Senhor. E Jesus não vai morar na terra. Jesus vai morar, né? Ele diz que tem as mansões celestiais, é o terceiro céu, é para lá que nós vamos. Mas tem gente que vai morar na terra. Quando eu falar sobre o milênio, essas coisas vão ficar claras para você. A Bíblia mostra isso. Então aqui, a 7ª trombeta, ela convoca a igreja para o arrebatamento, e há uma grande festa. E diz aqui: os 24 anciãos que estão assentados sobre os seus tronos, diante de Deus, prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Isto é, a implantar o reino de Deus sobre a terra, a atender essas orações que nós fazemos através da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, venha o teu reino sobre a terra, que a tua vontade seja feita na terra. Irmãos, esses 24 anciãos aqui é um símbolo da velha dispensação e da nova dispensação. A velha dispensação, os 12 patriarcas, os 12 filhos de Israel, que deram origem ao povo de Israel, ao povo escolhido, ao povo de Deus. E os 12 apóstolos que deram origem à igreja. Então são os 24 anciãos aqui simbolizados, a velha aliança e a nova aliança, a antiga dispensação e a nova dispensação, que nós inclusive abordamos alguma coisa nesta manhã, quando falamos sobre o rei Davi. Amém? Então esses 24 anciãos aqui se prostram diante do Deus Todo-Poderoso. O versículo 18 diz: iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira. Esta expressão, iraram-se na verdade as nações, nos remete ao Salmo 2. Se você deixar o seu dedo marcando aqui, for lá no Salmo 2, você vai ver que quando Jesus vier para tomar posse da terra, Satanás vai levar as nações a uma confrontação. Ele não vai querer deixar que Jesus tome posse da terra. Irmãos, é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon tem esta conotação. O Salmo 2 diz assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, vamos romper com o cristianismo, com tudo que diz respeito a Deus. É nesse período da grande tribulação, dos últimos 3 anos e meio, que Satanás vai querer abolir toda a ideia de Deus na face da terra e de cristianismo na face da terra. É esse rompamos as suas ataduras, né, conforme diz aqui, e sacudamos de nós as suas cordas, isto é, as coisas que nós estamos presas, princípios bíblicos e de cristianismo e tudo mais. Diz o versículo 4, aquele que está assentado no céu se rirá. É uma das poucas textos que diz que Deus ri. A gente não vê nenhum texto quase da Bíblia dizendo que Deus dá risada, né? Mas é um deles. Deus vai se rir daquela. Esse rir aqui é um rir assim, tipo zombeteiro. Deus vai dizendo: o que é que vocês estão pensando que vão fazer? Vocês pensam alguma coisa? Quem são vocês perto de mim? É mais ou menos nesse sentido: aquele que está sentado nos céus, que é Deus Todo-Poderoso, né, se rirá.
o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, isto é, a grande tribulação, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Aleluia, Jesus vai governar a terra. Falarei do decreto do Senhor, ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Jesus já pediu, já pediu isso para Deus e Deus já deu. Jesus vem tomar posse. Simplesmente ele vai tomar posse. Ele já reconquistou tudo para Deus novamente. Esse salmo é totalmente profético e escatológico. E diz aqui o versículo 8, versículo 9: tu os quebrarás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Nós vamos ver, irmãos, que Jesus implantará o reino milenial com vara de ferro e despedaçará toda a oposição como se quebra um vaso de oleiro. A Bíblia diz isso nesse texto que nós vamos examinar no capítulo 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deus dá até uma advertência aqui, né? E deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire. Jesus vai estar aqui. É bom se submeter. Esse beijar o filho aqui é aceitar o governo milenial de Cristo. Irmãos, durante o milênio, eu quero dizer que as pessoas vão ter que aceitar, submeter-se ou rejeitar, rebelar-se contra o senhorio de Cristo aqui na terra. Ninguém vai aceitar Jesus como Salvador. Ou aceita Ele como Senhor, ou rebela-se contra Ele. Amém? Beijai o filho, para que não se ire e pereçais pelo caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados aqueles que nele confiam. Nós somos estes últimos aqui, bem-aventurados que confiamos no Filho, que confiamos no Senhor, que muito breve irá governar a terra. Por isso o capítulo 11, versículo 18 diz: iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira, ou seja, a grande tribulação. Irmãos, com a saída da igreja começa a grande tribulação. Então veio a sua ira. Depois, a sétima trombeta, ela é o divisor de águas. Por quê? Porque ela chama a igreja, convoca a igreja, logo após as duas testemunhas morrerem, ressuscitarem e subirem, soa a sétima e última trombeta, e a igreja sobe. A igreja será tirada para fora da grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Assim como o dilúvio, Deus preparou a arca e colocou Noé, a sua família, os animais e tal, e depois ele mandou o dilúvio, a mesma coisa aqui. Deus separa para fora, Deus vai tirar para fora a igreja. A igreja será levada antes da grande tribulação. Só que a grande tribulação começa na metade daqueles 7 anos finais. Eu tenho falado isto, vou mostrar isso. Não começa no início, começa na metade. Jesus disse isso. E aqui Deus está dizendo pela palavra revelada: então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos. Que mortos que vão ser julgados? Os mortos que ressuscitaram agora por ocasião do arrebatamento da igreja. Quando nós formos tirados daqui, irmãos, a primeira coisa que Deus vai fazer é nos passar pelo tribunal de Cristo. A igreja não vai para o grande trono branco, o juízo do grande trono branco, do capítulo 21, 21 do livro de Apocalipse. Deixa eu ver aqui, o capítulo 20 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 11. A igreja não passará pelo juízo do grande trono branco. O juízo do grande trono branco é para aqueles que vão participar da segunda ressurreição. A igreja faz parte da primeira ressurreição, eu vou abordar isso também, quando daqui mais para frente eu vou falar sobre a primeira e a segunda ressurreição e vou explicar isso melhor. Mas eu quero dizer para você que a igreja vai passar por julgamento, sim. Há um julgamento para todos nós, e este julgamento a Bíblia descreve como o tribunal de Cristo. Deixa o seu dedo anotando aí, vai em 2 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito de Deus, fala. Tudo isso aqui é a introdução que eu estou fazendo para esse tema do arrebatamento. No capítulo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o versículo 10 diz assim: porque é necessário
que todos nós, Paulo também se inclui, todos nós, todos os crentes, sejam manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Preste atenção nisso. Essa palavra manifesto na língua original significa examinado dos dois lados. É como se você examinasse uma roupa de um lado, depois puxasse a roupa do avesso e examinasse do avesso, por dentro e por fora. Este é o sentido na língua grega desta palavra manifestos. Então nós vamos ser examinados tintim por tintim, ou seja, na profundidade e na sua inteireza diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para nós sermos galardoados ou repreendidos pelas coisas que fizemos quando estávamos no corpo. Preste atenção no que diz isso aqui, ó. Porque é necessário que todos nós, sem exceção, sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, isto é, quando estava no corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Irmãos, isso aqui refere-se a galardão, e galardão nos fala da posição no corpo, no reino de Deus. Alguns vão ter uma posição maior, por quê? Porque vão receber mais galardão. Por quê? Porque trabalharam mais, vão fazer mais. Deus seria extremamente injusto com o apóstolo Paulo se desse ao apóstolo Paulo a mesma posição no reino e no corpo que dará ao ladrão da cruz. Porque o ladrão da cruz não fez nada senão servir o diabo até aquele dia que estava lá na cruz. Não é verdade? Ele só fez a obra do diabo, roubar, matar e destruir, por isso que estava lá sendo crucificado. Mas o apóstolo Paulo empregou a sua vida inteira a servir a Deus, e a realizar a obra de Deus. Portanto, não tenham dúvida, a posição do apóstolo Paulo no reino de Deus é diferente da do ladrão da cruz. O que o apóstolo Paulo tem e o ladrão da cruz tem igual, e todos nós temos, é a justificação. Ou seja, a mesma justificação, a mesma salvação. Jesus deixou isto claro quando ele conta aquela parábola dos trabalhadores na vinha. Aqueles trabalhadores que foram recrutados ainda de noite para trabalhar na vinha por 1 denário. E depois veio o dono da vinha ali pelas 9 horas da manhã, viu alguns desocupados, vão vocês também trabalhar lá na minha vinha. Depois veio ao meio-dia, achou mais um grupo, disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha. Depois eu acerto o salário. Chegou às 3 horas da tarde, mandou mais um outro, estavam desocupados. E às 5 horas da tarde ele mandou o último grupo. E na hora de acertar, ele mandou começar pelos últimos, deu 1 denário para todos eles, e foi até aqueles que começaram de madrugada. Ou seja, todos receberam a mesma paga, ou seja, a mesma posição. Ali, irmãos, é posição no reino, é justificação, todos têm a mesma justificação. O apóstolo Paulo não é mais justo, não é mais justificado do que eu, do que o ladrão da cruz, do que o pastor Laércio, do que você, do que qualquer um outro. Todos nós temos a mesma justificação, mas galardão não. Galardão é outra coisa. Justificação é salvação. Galardão está ligado àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer aqui no corpo. Quer ver como isso fica claro? 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 8, nós vamos ler aqui, e você preste atenção, porque isso aí se refere à sua futura posição no reino. Quer ter uma posição elevada no reino? Trabalhe. Convide pessoas, leve pessoas a Cristo, faça a obra de Deus, viva uma vida que agrada a Deus. Capítulo 3 de 1 Coríntios, a partir do versículo 8, diz assim, ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. A cada um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, diz Paulo, como sábio construtor o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, isto é, sobre o fundamento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Fundamento é Jesus Cristo. Você já tem um fundamento na sua vida? É Jesus Cristo, é o novo nascimento. É ali que começa a edificação de um edifício, que é a sua vida.
o edifício da sua vida. Agora, continua, versículo 11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia, ao dia do tribunal de Cristo aqui, ó, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo. Nós vamos ser provados, nós vamos ser julgados, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre este edifício, sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. O que diz essa palavra? Os que vão participar do arrebatamento da igreja vão ser julgados no tribunal de Cristo. E as nossas obras vão ser julgadas, e as obras vão ser provadas pelo fogo. Se você não conseguir nada, se você só edificou com palha, olha os materiais usados aqui, diz o versículo 12. Cada um vai empregar o material que quer. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. São 6 tipos. 3 vão resistir o fogo e 3 não resistem ao fogo. Você acha que o fogo não consome a palha, um edifício de palha, um edifício de feno ou de madeira? Queima e não fica nada, fica só o fundamento, não é verdade? Porque o fundamento é Jesus Cristo. Este tal vai sofrer prejuízo, vai ser o último lá no reino, não vai ter galardão nenhum, vai ficar só no fundamento. É isso que Deus está falando. É por isso que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Irmãos, no reino de Deus há hierarquias, há posições. É por isso que a Bíblia fala de coroas, coroa da vida, coroa da glória. A Bíblia fala que nós seremos coroados, porque como reis vão ser coroados. Uns vão ter um tipo de coroa, outros vão ter outro tipo. Uns vão ter no reino de Deus uma posição, outras outra posição. Né? Uns serão galardoados e outros não. Por quê? Porque não edificaram. Não fizeram com palha, com feno, com madeira, não usaram o ouro, a prata, a pedra preciosa que resiste ao fogo, Então, nós vamos comparecer. É por isso, agora voltando em Apocalipse 11, lá o texto que nós estamos examinando, esse capítulo nos diz que exatamente Deus vai fazer isto. Diz aqui: iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos. E o tempo de dares a recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos. Olha os santos aqui que subiram. Os profetas, os santos e aos que temem o seu nome, a pequenos e grandes. Então é este o julgamento do tribunal de Cristo, para efeito de galardão. Você vai ser galardoado, você vai ter posição no reino. Você vai estar mais perto do Senhor ou mais longe do Senhor. Você vai ser dedão do pé ou vai ser lá em cima um órgão mais nobre, né? Uma posição no corpo. Isto é galardão. E vai depender da obra que você fizer ou deixar de fazer. Sabe, irmãos, esse tribunal de Cristo é muito importante você compreender isto. Eu quero dizer a você que aquelas oportunidades de pregação que você teve, de falar da palavra de Deus e deixou, Deus vai cobrar de você. Aquelas oportunidades que Deus te deu de testemunhar e você deu um mau testemunho e levou aquela pessoa ao caminho da perdição, Deus vai cobrar de você, é o tribunal. Você vai ser examinado de dentro para fora, de fora para dentro. Você vai ser totalmente examinado. Todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Nada vai ficar encoberto, para que você receba aquilo que fez através do corpo, o bem ou o mal. Tanto pelo que você fez, como por aquilo que você não fez. Por isso que a Bíblia diz que enquanto temos, né, tudo que vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E a Bíblia diz que enquanto temos tempo, façamos bem a todos. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, pratica ou comete pecado. Tudo isso você deve levar em conta. É nessa ocasião, quando a igreja sobe, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Seremos manifestos lá diante do tribunal de Cristo. Seremos julgados. E receberemos a nossa posição no corpo e no reino de Deus.
nem todos terão a mesma posição no reino. Uns terão posições mais elevadas e outros menos elevadas. Você está entendendo isso? Você está entendendo então o que é edificar com ouro, com prata, pedras preciosas, e o que significa edificar com feno, com palha ou com madeira? Então a edificação é por tua conta. O fundamento está dado, a edificação você faz. Vamos edificar com ouro? Vamos edificar com ouro, irmãos, com prata, com pedras preciosas. Deus está interessado nisto. E abriu-se o santuário de Deus, que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. Vamos começar então agora o arrebatamento da igreja visto do ângulo do céu. Eu tinha que fazer essa introdução, porque se eu não fizesse aqui, se eu não abordasse esse assunto da sétima trombeta aqui, eu não sei se depois eu ia ter condições de abordar. Eu quero que você entenda que a sétima trombeta convoca a igreja para o arrebatamento e desencadeia a ira de Deus, que é a grande tribulação, que vai durar 3 anos e meio, aonde as taças serão derramadas sobre a terra, que nós vamos falar quando falarmos da grande tribulação. Irmãos, esse texto do capítulo 12, se você for ler, eu já li quase que todos os livros que tratam de Apocalipse, escatologia, comentários, e graças a Deus, Deus tem me dado esta oportunidade para ministrar, e eu quero dizer aos irmãos que há 99% de todos os livros que eu já li até hoje, apenas um tem uma interpretação diferente. Todos os demais dizem que nós estamos aqui diante de certos símbolos. Nós temos aqui, nesse texto, 3 símbolos que são colocados: a mulher, o filho varão e o dragão. O dragão é um símbolo que o próprio anjo revela quem simboliza, quem é simbolizado no símbolo dragão. Versículo 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, o dragão aqui, o próprio anjo dá a interpretação desse símbolo. Quem é o dragão? Satanás, o diabo. E eu quero chamar a sua atenção para isso. O diabo e Satanás não são 2 seres, como andam algumas revelações por aí. Eu já li algumas revelações por aí, dizendo que o diabo é um, Satanás é outro. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente, é o mesmo personagem, é o mesmo ser. A palavra diabo significa caluniador. A palavra Satanás significa adversário. Adversário. Ele é adversário de Deus e adversário do homem. É um só. É o líder, é o cabeça, é a antiga serpente, aquela que enganou Adão e Eva e estabeleceu o mundo nessa desgraça, e ele é o príncipe deste mundo. Então, o símbolo do dragão é dado aqui. Os outros 2 símbolos, não. Nós temos 2 símbolos aqui, 2 verdades simbolizadas. Uma na mulher e a outra no filho da mulher, que é o filho varão. E de todos os livros que eu já li, se você for ler alguns tratados de teologia, etc., todos vão chegar e vão dizer o seguinte: que a mulher aqui é um símbolo de Israel, e que o filho varão é Jesus Cristo. Porque Jesus nasceu do meio do povo de Israel. E Jesus depois foi arrebatado, está lá sentado à direita de Deus, etc. Portanto, a mulher aqui simboliza Israel, que estaria então dando, vamos dizer assim, origem a Jesus Cristo. Porque Jesus nasceu, ele veio para os que eram seus, ou seja, os judeus, o povo de Israel. A maioria dos teólogos, com quase 99,99%, diz exatamente isso. Os teólogos católicos romanos, eles também vão mais ou menos neste mesmo rumo, com alguma pequena modificação. Eles dizem aqui que a mulher aqui não é Israel, mas é a Virgem Maria. E que a coroa de 12 estrelas aqui é que ela é a rainha dos apóstolos. Por isso, a coroa das 12 estrelas aqui são os apóstolos, simbolizando os apóstolos, e ela como a rainha dos apóstolos, e que o filho varão é Jesus Cristo, que nasceu dela, etc. e tal, e vai mais ou menos no mesmo caminho. Eu quero dizer que não é nada disso. Irmãos, Arthur Bloomfield, Dr. Arthur Bloomfield, ele escreveu um livro chamado O Futuro Glorioso do Planeta Terra, e ele tem esta posição que eu vou ministrar para os irmãos. Graças a Deus, quando eu li aquela posição deste homem a respeito do capítulo 12, ou seja, a respeito deste assunto,
destes símbolos, eu tive uma testificação do Senhor que era isto. E desde então, Deus tem ampliado essa revelação, o meu coração, o meu espírito, e eu quero dizer para você que isso que eu estou ensinando a você é uma coisa muito séria e muito profunda. Aqui, a mulher não simboliza Israel, e nem a Virgem Maria. A mulher aqui é um símbolo da igreja visível. A igreja é simbolizada por esta mulher. A igreja visível, a igreja como nós estamos vendo aqui antes do arrebatamento. A igreja como nós vemos em todos os lugares, com gente que vai ser arrebatada e gente que vai ficar. Então é a igreja visível. O filho varão que está no ventre da mulher é a igreja invisível, é a igreja que será arrebatada. Haverá uma separação, haverá um rompimento, haverá uma mudança. E o destino do filho varão é para Deus, é para o trono de Deus. E o da mulher é ser caçada e perseguida pelo dragão depois que ela tem que fugir. Há uma diferença muito grande aqui. Então, irmãos, o símbolo aqui da mulher é o símbolo da igreja visível. E o símbolo do filho varão é a igreja invisível. É a verdadeira igreja, a igreja que será levada. É a igreja representada pelas as 5 virgens preparadas. E a igreja visível é representada aqui pelas virgens nécias. As 10 virgens aqui representam toda a igreja. Um grupo será levado e outro grupo será deixado. Este é o símbolo que nós temos aqui, e eu vou mostrar isto na Bíblia. Eu quero dizer a você que no livro do Apocalipse, a mulher sempre simboliza uma igreja. Se ela é uma igreja limpa, se ela é uma mulher santa, é a igreja do Senhor. Mas se ela é uma mulher prostituída, é uma igreja prostituída, é a igreja de Satanás, é uma igreja onde Satanás governa, onde a carne governa, onde Satanás tem inteira liberdade de agir. Se você olhar no capítulo 2, por exemplo, do Apocalipse, você vai ver lá quando Jesus manda escrever uma das cartas, a carta à igreja de Tiatira. Ele fala de uma mulher, que é um símbolo de uma igreja. No versículo 20 ele diz: mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Isso aqui é um símbolo de uma igreja. No capítulo 17 de Apocalipse, nós vemos uma outra mulher montada numa besta, vestida de cor escarlata, que também é uma igreja, simboliza ali uma igreja, que eu não vou abordar aqui, mas se você ler o capítulo 17, Deus vai te dar sabedoria para discernir que igreja é esta que está montada e estará montada nos últimos dias sobre a besta. Uma igreja que tem um domínio, né, sobre toda a terra. É uma igreja. Ali uma mulher prostituída, ali uma prostituta. A grande Babilônia simboliza ali uma igreja também. E aqui nós temos uma mulher no capítulo 12 simbolizando esta igreja. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que viu-se um grande sinal no céu. Esta palavra sinal poderia ser traduzida como uma grande maravilha, uma coisa tremenda. Céu aqui é o espaço sideral, ou seja, é o cosmo, é a estratosfera, não é o céu de Deus, onde está o terceiro céu, o trono de Deus. Aqui é o cosmo, é o espaço. João vai ver esta mulher, esta figura, esse símbolo no espaço. E ele diz aqui um grande sinal no céu. E o que é que ele viu? Uma mulher vestida do sol. Vestida do sol, esta linguagem, sol, vestida do sol, significa vestida de luz. Esta igreja está vestida de luz. Luz é a vestimenta de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Amém? 1 João 1,5. Deus é luz. Então a vestimenta de Deus é a vestimenta de luz. Jesus também, no capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 46, se não me engano, Jesus disse assim: eu, que sou a luz, vim ao mundo. Eu, que sou a luz, vim ao mundo. Deus é luz, Jesus é luz. E Jesus diz, ali no sermão do monte, em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, Jesus disse assim: vós sois o sal da terra
e a luz do mundo. Nós também somos luz. A igreja também é luz. Deus é luz, Jesus é luz, a igreja é luz. Portanto, a mulher vestida do sol significa vestida de luz. Você vai ver que depois que o filho varão, a glória está toda no filho varão. Depois que o filho varão sai, muda a posição da mulher. Ela já não está mais no firmamento. Irmãos, aqui é a mulher vestida de luz. Vestimenta de luz é a vestimenta de Deus, de Jesus, dos santos. Deus é luz, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a visão que João teve mostra esta mulher com a lua debaixo dos seus pés. Eu quero dizer para você que a lua é um símbolo das trevas. A lua não tem luz própria, é um satélite natural da terra que não tem luz própria, reflete a luz do sol. E a lua é um símbolo das trevas, é por isso que as obras malignas se fazem à noite. Os pecados mais odiantes se praticam à noite. As obras de feitiçarias, macumbas, os despachos se fazem na lua cheia principalmente. A lua é um símbolo das trevas. Agora esta mulher está com os pés sobre a lua, isto é, exerce domínio sobre a terra. A igreja visível tem domínio sobre o reino de Satanás. Jesus disse em Lucas 10, versículo 19: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós temos autoridade, poder, a estatura de Satanás e dos demônios vem até a sola dos pés da igreja, que é os pés dos santos. É por isso que nós podemos pisar a cabeça de serpentes e escorpiões, que são símbolos de principados e potestades. A mulher está com os pés sobre a lua, ela exerce autoridade, poder sobre o reino das trevas. Mas a coisa vai mudar. Depois a mulher já não vai estar mais lá em cima, ela vai mudar, porque a glória e o poder estão com o filho varão, toda a glória está ali. Então, irmãos, Jesus disse àqueles, em Marcos, o último, capítulo 16, Jesus diz ali no último capítulo, ele diz: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Então hoje nós temos autoridade e poder para expulsar demônios. Os demônios não podem resistir o nome de Jesus. E nós podemos fazer isso. Então nós temos hoje a autoridade e poder para expulsar. Por isso essa mulher, que é a igreja visível, a igreja como nós vemos hoje, ela é vista com os pés sobre a lua, sobre o reino das trevas, a autoridade e poder sobre o domínio de Satanás. E a Bíblia diz aqui que ela tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Abre em Efésios capítulo 2. Essa coroa realmente aqui de 12 estrelas, ela representa essa coroa, realmente representa os 12 apóstolos. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Preste atenção nisto. Capítulo 2, versículo 20, eu vou ler o 19 também, para ficar mais claro, diz assim: assim pois, Efésios 2, 19, 20, assim pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Portanto, a igreja está edificada o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos. Irmãos, toda a revelação a respeito da igreja do Novo Testamento, aliás, todo o Novo Testamento veio através dos apóstolos. O apóstolo Paulo foi o grande homem de Deus, a quem Deus revelou o mistério que esteve oculto, que é a igreja. Todas as cartas de Paulo falam desse mistério, a igreja. Então a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Por isto, a mulher que simboliza a igreja, ela tem uma coroa de 12 estrelas, ou seja, na parte mais alta, os apóstolos começaram a obra de edificação da igreja, que é a constituição desta mulher. Amém? Eu tenho que parar aqui, hoje só deu para ficarmos no primeiro desses versículos, Nós vamos fazer uma interpretação exegética de cada versículo deste, com a graça de Deus, para que você compreenda o que é o arrebatamento do ângulo visto de cima para baixo, do céu para a terra. E você está incluído nele. Amém? Eu quero convidar o pastor Matias para encerrar, mas antes eu quero orar. Levante-se nesse momento, fique em pé. Vamos agradecer a Deus por essa palavra nesta hora. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra profética
que nos instrui, nos insta a nos prepararmos, ó Pai, para o arrebatamento dos santos. A Tua igreja, Senhor, precisa ser lavada, purificada, restaurada. Ó Deus, faz essas coisas, Senhor, através da Tua palavra. Lava o Teu povo, prepara o Teu povo, Senhor. Nós não queremos ficar, nós queremos estar entre aquele grupo menor que sairá do grupo maior, para estar para sempre com o Senhor. Por isso, Senhor, leva-nos a um compromisso maior contigo, e que o Teu Espírito tenha ampla liberdade em nossa vida, moldar-nos no caráter de Cristo, na personalidade de Cristo. Ó Deus, que a santificação seja uma realidade na vida daqueles que estão me ouvindo aqui no santuário, pelo rádio e também através destas fitas. Maranata, vem, Senhor Jesus, prepara os Teus santos para subir, Pai, é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém.